Flamengo em mais uma decisão. Agora, pela Copa do Brasil. Vamos lá, Negão! Vamos lá, Fogão! Flamengo e Botafogo, só um vai avançar. Torcida do Botafogo, contamos com vocês. Pessoal, tamo junto! O Maraca vai ficar pequeno para tanta torcida. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da Copa do Brasil. Daqui até o grito de campeão, no máximo 6 jogos. De um lado, Botafogo de Sidorf, do outro, Flamengo de Leonardo Moura. O capitão Jefferson do Botafogo, o goleiro Felipe. Um grande clássico estadual. Nesta fase de quartas de final, valendo uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O segundo título mais importante do futebol brasileiro. Aquele que também dá direito a uma vaga na Taça Libertadores da América. Os dois confrontos aqui no Maracanã. E nós vamos imediatamente movimentar os nossos repórteres, trazendo as principais informações dos times. Começando pelo Botafogo, que é o mandante. Boa noite, Renato Ribeiro. Boa noite, Luiz Roberto. Botafogo hoje tem estreia do zagueiro Dankler, de 21 anos. Eu tô aqui com o Oswaldo de Oliveira. Oswaldo, rapidinho, como fazer para os dois últimos resultados do Botafogo no Brasileirão não atrapalharem aqui o desempenho hoje na Copa do Brasil. Boa noite. É muito simples. A equipe está motivada e procurar jogar como jogava antes dessas duas derrotas. Ou até mesmo diferente só da última, porque o jogo com o Cruzeiro a equipe perdeu jogando muito bem. Então, vamos lá. Bom jogo, obrigado, Luiz Roberto. A gente tá vendo a imagem do Dankler, jovem zagueiro, veio do Vitória da Bahia, entra no lugar do Bolívar suspenso. Vamos agora para o lado rubro-negro, o Flamengo, que tem problemas para a escalação e tem notícias importantes também. Boa noite, Eric Faria. Oi, Luiz, boa noite a todos. Ao meu lado aqui, Léo Moura, voltando hoje ao time. Problemas, o Elias não joga, mas tem o retorno dele. E do Felipe, Léo. Jogo decisivo para tentar dar uma respirada nessa pressão toda do Campeonato Brasileiro. Sim, mas a gente tem que lembrar que são jogos de 180 minutos. Então hoje é a primeira parte, fazer o melhor aqui. Uma vitória vai nos dar tranquilidade mais para depois voltar no Brasileiro. Obrigado, Léo Moura, boa sorte. E a notícia é a seguinte, Jaime de Almeida foi efetivado agora como técnico do Flamengo. O Flamengo encerrou as buscas por um nome, pelo menos a palavra do vice-presidente de futebol do Flamengo, Guarim Vasconcelos. A gente está vendo a imagem do Jaime de Almeida, que foi zagueiro do Flamengo, filho do Jaime de Almeida, pai, que também fez uma história belíssima de quase 400 jogos com a camisa do Flamengo. Bom, o jogo está para começar. Deixa eu bater um papo aqui com o Júnior, comentarista Globo aqui no Maracanã. Bom, Júnior, tem que mudar, como eles disseram aí, o chip. O negócio agora é Copa do Brasil, outra competição. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É lógico que o momento é diferente, mas essa competição dá a possibilidade, exatamente, mesmo quem está no momento difícil, que é o caso do Flamengo, se reabilitar. E o Botafogo precisa novamente vencer, né? 2 derrotas, não estava no caminho do Botafogo desde o início do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 2 frentes, digamos assim, né? 2 frentes para buscar uma vaga na Libertadores, podendo ser campeão nessas 2 frentes. Tô aqui com o Leonardo Gaciba, tá tudo pronto, Gaciba, inclusive uma final de Copa do Brasil, Flamengo e Vasco. Eu acho que você fez uma das maiores arbitragens que eu vi na vida, não sua, de entre todos. Deve ser um prazer para o juiz apitar um clássico desse tamanho numa competição importante dessa. Boa noite, Gaciba. Boa noite, Luiz. É um jogo espetacular, um clássico que, acima de tudo, é um clássico técnico, não é um clássico disciplinar, aquele clássico difícil de ser, né, conduzido na parte disciplinar. Então é um jogo bom, acho que o Wagner Magalhães vai dar sorte. Wagner Magalhães é o árbitro, você vê o abraço dos dois técnicos, Oswaldo com o Jaime. E daqui a pouquinho a gente mostra para você as escalações dos dois times. No momento em que autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo pela Copa do Brasil. Em jogo, uma vaga nas semifinais. É Botafogo e Flamengo a partir de agora para você. Leonardo Moura, que está de volta ao time, já vai dominando ali pela direita. Aí Luiz Antônio é o substituto natural do Elias. Elias está suspenso pelos cartões amarelos. O Wallace faz o levantamento, quem chega é Júlio César. Aí Amaral. Tem a confiança do técnico Jaime de Almeida. O Cáceres é reserva no Flamengo agora. Bola para o Hernani, ficou no chão. O juiz está marcando a falta que favorece o Flamengo. A primeira falta da partida. Está aí o Wagner do Nascimento, Magalhães. Diga, Eric. Olha, e o Jaime, assim que soube que ia ser efetivado, chamou os amigos próximos para ajudá-lo na preleção. Leandro, Adílio, Júlio César, Cláudio Adão. Jogadores do Flamengo da década de 80. Torcedores mais novos não lembram, mas
fizemos história no Flamengo e o Jaime hoje chorou durante a preleção no vestiário, viu, Luiz? E o Flamengo com o Hernani recebeu, bateu pro gol, jogou à esquerda do Jefferson. Na primeira chegada forte de um dos dois times aqui no Maracanã. Recebeu, olhou para os lados e bateu de canhota. Lembrando que o pé esquerdo não é o bom do Hernani, mas aí ele deu uma demonstração clara do que é o centroavante, né? Ele tinha uma opção do lado esquerdo, passava o Carlos Eduardo. Entretanto, ele optou pelo chute. E olha, a bolinha da Guarda-Graça. Nós temos 3 dos 4 jogos da Copa do Brasil nesta noite, enquanto você vai vendo aí o Yuri. E olha, o Vasco com Edmilson abre o placar no Serra Dourada. 1 para o Vasco, 0 para o Goiás. O Goiás faz grande campanha no Brasileiro. O Vasco está na zona do rebaixamento, mas é outra competição. E lembrando que gol fora de casa é critério de desempate, mas não para esse confronto aqui. O regulamento da Copa do Brasil prevê que quando equipes da mesma cidade que atuem no mesmo estádio, não há o critério de gol como visitante. Esse fato se repete apenas pela segunda vez na história da Copa do Brasil. A outra foi na final de 2006 entre Vasco e Flamengo. Naquela mesma Copa do Brasil, Vasco e Fluminense jogaram na semifinal, Luiz. E também houve adotado esse critério. Bem lembrado, Eric. Também no antigo Maracanã. A gente está revendo a falta do Carlos Eduardo em cima do Edilson. E o juiz está marcando a falta. Vai lá o Sidorf para fazer a cobrança. Ali o Rafael Marques se posicionando e o Yuri foi escalado. Já vou confirmar essas escalações para você. O Rafael até mesmo de atacante. O Yuri jogando numa das meias do Botafogo. Sidorf vai para a bola, vem levantamento. Vai subindo o Dória. Chegou para tirar um primeiro instante, rasgando essa bola o André Santos. Ela volta no Yuri. Aí pro Dória. Dá uma puxadinha, vai saindo o Felipe do gol para ficar com ela. Nós temos as escalações. Vamos fazer o seguinte, quando a bola estiver um pouco mais tranquila no campo do jogo, a gente passa as escalações para você. De qualquer forma, você vai identificando aí os times. A gente está vendo aí o time do Botafogo, olha, rodando o Botafogo, você vai curtindo aqueles jogadores que estão escalados. E aí no finzinho da escalação, olha, o Yuri foi o escolhido para substituir o Elias, que além de contundido não pode jogar porque atuou na Copa do Brasil pelo Resende. Então o Yuri jogando numa das meias e o Rafael Marques avançado como centroavante do time do Botafogo. Já já a gente passa o Flamengo, que é basicamente o mesmo time, que tem mudanças, mas o time que jogou lá contra o Náutico. Tem as voltas do Felipe e do Leonardo Moura. Eu acho que a escolha do Luiz Antônio. Aí protegendo, trabalhando no meio. Tentou a jogada com o André Santos. Adianta. Na direita, Paulinho André. Levou para o pé esquerdo. Acabou brigando com 2 marcadores. Acabou desarmado. Bola para o Sidorf. Aí no pé do holandês é sempre um jogo simples de objetivo. Bola para o Yuri. Yuri recebe do lado direito. Faz a movimentação o Lodeiro. Yuri prende a bola. Tenta fazer o giro. Acaba desarmado no primeiro instante, mas é a lateral que favorece o Botafogo. Portanto, 1 para o Vasco, 0 para o Goiás. Bola rolando também para Corinthians e Grêmio no Pacaembu. Jogo de ida no Pacaembu em São Paulo. Aí o Lodeiro. Chegou o Amaral. O André Santos tentou o toque. A bola volta no Amaral. Pressiona o Yuri. O assistente está marcando falta do Yuri sobre o Amaral. Enquanto isso, eu aproveito para mostrar para vocês a escalação do Flamengo. O Flamengo do Jaime de Almeida, então tem as voltas do Felipe e do Leonardo Moura. A escalação começa exatamente por eles. A defesa tem o Wallace e Samir, vencendo a defesa titular. E o João Paulo completa a zaga na lateral esquerda. Aí Amaral, Luiz Antônio mais à direita e André Santos mais à esquerda. São os 3 volantes. E aí Paulinho, Carlos Eduardo pelos lados do campo e o Hernani como homem de área. Esta é a escalação escolhida pelo técnico Jaime de Almeida. Não muda o jeito do time jogar, só tem volta de Leonardo Moura e do Felipe, 2 titulares no time. Primeiro o Botafogo, né, Luiz? Ele escolheu pela simplicidade. Como o Rafael já executou essa função muitas vezes, ele apenas faz uma mudança. É a mesma coisa no caso do Jaime, né? Porque ele coloca com a volta do Leonardo Moura na direita, coloca o Luiz Antônio no meio campo para exercer um pouco a função do Elias. Luiz, esse ano, Botafogo e Flamengo é o ano do centenário do Clássico. Está equilibrado esse ano, uma vitória para cada lado, muito embora a vitória do Botafogo tenha sido mais importante, né, na semifinal da Taça Guanabara, e um empate no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. 100 anos de Flamengo e Botafogo. 13 de maio, Eric, de 1913, o primeiro Flamengo e Botafogo da história, o primeiro Botafogo e Flamengo desta centenária história de um dos clássicos mais bonitos e empolgantes do futebol brasileiro. Não alcançou o Sidorf, agora está jogando com um curativo na cabeça ali de um corte que ele teve no outro jogo do Botafogo. Júlio César pressiona o Hernani.
O Wagner do Nascimento Magalhães marcou a falta. Vai optando, né, Gaciba, de marcar todas as faltas. Tem falta, tô optando. Não tem negócio de tranco mais forte, não. Exatamente. Mesmo sendo um árbitro jovem de 34 anos, ele já conhece a rivalidade, né? Ele não vai dar espaço. Ele vai sentir primeiro o jogo para depois soltar. E olha, nós temos pênalti no Serra Dourada para o Goiás. A cobrança normalmente do time do Goiás é do Walter, centroavante, um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro desse ano, né? E o Walter é que está preparado lá para fazer a cobrança. Aqui o Flamengo está jogando na direita com o Leonardo Moura. O Vasco vai vencendo por 1-0, o gol do Edmilson. Show do intervalo, vai ter os gols para você da Copa do Brasil, do Brasileirão. 2 jogos hoje pelo Brasileirão, hein? E também Copa Sul-Americana. Aí André Santos se recuperando. Entrega para o Hernani. Hernani protege. Vai passando na esquerda o João Paulo também. O Carlos Eduardo se movimenta. Recuperação de Yuri, jogada é para o Edilson, a bola é boa. Edilson na dividida, chega rasgando o Amaral e a bola vai saindo em lateral, que favorece o Botafogo. Aí a chegada do Amaral foi limpo, é um risco porque é um carrinho. O juiz entendeu que não, o juiz marcou a falta, Leonardo Gaciba. Mas o Bandeira não marcou não, né? O Daibert não tremulou a bandeira sinalizando que seria a falta. Ele simplesmente levantou e deu lado. Ele optou pela falta, acho que até pelo perigo da jogada, porque foi um desarme na bola. E o Sidorf já se prepara para fazer a cobrança. São os primeiros movimentos do Maracanã. Noite gostosa de quarta-feira no Rio de Janeiro. 20 graus a temperatura. Lodeiro e Sidorf. Aí nós temos o Rafael Marques, temos o Dória. Temos também o Marcelo Matos. O levantamento, a bola tocada para o Lodeiro. O Lodeiro preferiu devolver na direita para o Edilson. Edilson preparou o cruzamento para a boca do gol. Chegou rasgando o Amaral. Na primeira trave, tirando e jogando para escanteio. O corte não saiu muito legal não, mas foi o suficiente. Ele foi com a perna trocada ali, né? Porque ele já estava na passada, né? O risco ali é de você botar para dentro. Ela pegou na canela, você viu, né? Literalmente o corte de canela. Você viu lá do Amaral. Aí o Dória tentando o posicionamento, o levantamento na primeira trave. Rafael Marques subiu. Lá na segunda, quem vai e toca de cabeça, tirando é o Wallace. Bola vai sobrando no meio de novo com o Edilson. Toca no Gabriel, que rola mais atrás para o time do Botafogo. Aí Gabriel devolve na direita. Yuri, recebe o Yuri. Fez o levantamento. Dória continua curtindo uma de atacante. Bola passa, vem no Sidorf. Ele protege do lado esquerdo. Tentou a bola curtinha para o Lodeiro. Fez o giro. Acaba desarmado o Hernani ajudando a defesa. Aí sai jogando com o Paulinho. Júlio César. Categoria do Júlio César. Marcelo Matos. Devolução para o Júlio. Do lado esquerdo, Júlio tenta fazer a inversão lá para o Yuri. Yuri vai subindo. Tocou, boa bola de peito para o Rafael Marques. O Rafael foi desarmado pelo Amaral. Na sequência, o toque sutil do André Santos, lateral, favorecendo o Botafogo. Você está vendo aí o Yuri. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. É gol na Copa. 2 gols na Copa do Brasil. Na noite da quarta-feira para você. Gabriel. Chute foi sobre o gol do Felipe. Olha, é um gol na Copa do Brasil e outro na Copa Sul-Americana. Walter empata para o Goiás no Serra Dourada, batendo pênalti. Um para o Goiás, um para o Vasco. E na Copa Sul-Americana, os brasileiros começando a sua participação nessa fase, que é de oitavas, né? Gomes abre o placar para o Libertad. 1 para o Libertad, 0 para o Sport. Gol do Gomes. Ontem o Coritiba perdeu jogando em Curitiba, o Itagüí da Colômbia por 1-0. Caiu o Marquinhos, técnico, caiu o Ximenes, que era o supervisor. Hoje a Ponte Preta contra o Deportivo Pasto, outro time da Colômbia, ganhando por 2-0. Hoje o Sport em campo e amanhã São Paulo e Universidade Católica e o Bahia enfrentando o Nacional de Medellín. Confirmação para você aí da vitória da Ponte Preta. O jogo começou 7h30. Primeiro jogo internacional da centenária história da Macaca. E lembrando que no Brasileirão, Criciúma e Atlético Mineiro empataram em 1-1. Criciúma na 17ª posição, por lá ficou. Se o Criciúma tivesse vencido o jogo, empurraria o Flamengo para a zona do rebaixamento. Santos e Náutico 0-0. Dória. São os primeiros 10 minutos de bola rolando aqui, primeiro tempo no Maracanã. Lembrando que os jogos da volta na Copa do Brasil na última semana de outubro, daqui a um mês. Por esta fase que é a fase de quartas de final. 8 times correndo pelo título da Copa do Brasil por uma vaga na Taça Libertadores. Paulinho.
Gabriel fez o corte, a bola ficou no Dória. Recua lá para o capitão Jefferson. Vamos confirmar a arbitragem do jogo desta noite, do clássico desta noite aqui no Maracanã. Ela tem a liderança do Wagner do Nascimento Magalhães. Não temos assistentes de linha de fundo na Copa do Brasil. O Rodrigo Pereira Joia e o Dabert Pedrosa são os assistentes do Wagner Magalhães. Aí o Paulinho. Mais atrás quem chega é o Amaral. Este é o garoto Samir. Wallace para a esquerda para João Paulo. Melhorou bastante o público no Maracanã. Está muito aquém da expectativa. Acho que até por conta da semana passada dos dois times, né? O Flamengo perdeu, não empatou a outro. O Botafogo perdeu as duas. Isso mexe um pouco com o ânimo do torcedor. Eu acho até que não deveria. Porque esse é um espetáculo belíssimo. E por uma outra competição, a 100 jogos do título. Aí o Luiz Antônio. Paulinho, bom toque de calcanhar para o Wallace. Tentou a devolução. Júlio César faz o corte. Aí Marcelo Matos. Tentou o levantamento para o Rafael Marques. Chegou o Samir. Bola volta no Yuri. Yuri desarmado. João Paulo protege do lado esquerdo. Carlos Eduardo se manda. Ele toca no Carlos Eduardo. Carlos Eduardo protege. Devolução. Boa bola para o João Paulo. Hernani pedindo. Levantou direto para o Paulinho. Para o Hernani. Gol! Ele atira o corpo e consegue tocar para trás. E o André Santos vai e desvia para o fundo da rede do Botafogo. André Santos, camisa 27, abre o placar nas quartas de final da Copa do Brasil no Maracanã. Saiu fazendo essa comemoração que você está vendo aí, o abraço do Hernani e o gol do André Santos. 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo, 12 de bola rolando no primeiro tempo, Júnior. Aproveitou uma saída errada do Botafogo, jogou em velocidade, mas a verdade é que a bola que o Paulinho conseguiu recuperar, porque o cruzamento já tinha passado, né, Luiz? Com acrobacia ele conseguiu jogar uma bola para dentro da área e o André vinha acompanhando a jogada. Até aquele momento ali, o jogo estava na mão do Botafogo, na mão no sentido seguinte, de conseguir fazer com que as jogadas do Botafogo começassem a acontecer. O Flamengo só se defendia e aproveitou um erro da saída do Botafogo para chegar ao gol. Aí o Hernani. O João Paulo não domina não, a bola vai saindo, é lateral que favorece o Botafogo. E o Paulinho que se esforçou tanto para dar o passe para o André Santos, digamos assim, como disse o Júnior e o Luiz Roberto. Agora há pouco ele tentou um drible no Sidorf, até conseguiu assim, a bola entre as pernas do Sidorf, mas não deu sequência, a jogada levou uma bronca do Jaime, que o Jaime queria que o Paulinho arrancasse, não ficasse tentando botar a bola no meio das pernas do Sidorf. Júlio César saiu com bola e tudo em lateral que favorece o Flamengo. Tem ali à frente do Jaime Almeida. Vai lá o Leonardo Moura que volta ao time e volta a ser o capitão rubro-negro, o Leonardo Moura. E o mais irritado no Botafogo com o gol foi o estreante, o Dankler. Ele gritou com todo mundo depois do gol. Por sinal, ele vai chegando aí para tocar de cabeça. Luiz Antônio. Amaral. João Paulo. Domina ali do lado esquerdo. André Santos faz um corta-luz. João Paulo leva bem, tentou a jogada pelo meio. Recebe o Carlos Eduardo. Amaral vira o jogo na direita para Leonardo Moura. Se movimenta o Luiz Antônio do lado direito. Ele prefere a jogada com o Carlos Eduardo. Trabalha com o pé esquerdo. Sidorf na marcação. Ele joga na esquerda agora para o João Paulo. André Santos, devolução no João Paulo. Tentou adiantar para o Hernani. Chega o Dankler. Dankler tem apenas 21 anos. Teve um problema de contrato lá com o Vitória. Ficou um tempão sem jogar. Contratado pelo Botafogo. Está estreando com a camisa do Botafogo. João Paulo na cobrança do lateral. Chegando o Lodeiro. O Brasil inteiro ligado nas emoções das quartas de final da Copa do Brasil. Você que está chegando agora, Maracanã, 1 para o Flamengo, gol do André Santos. 0 para o Botafogo, jogo de ida. Jaime Almeida saiu gritando com o meio mundo, pediu desculpas aqui, desculpas ali. Acho que ele está bravo com a Gandula, a bola não tinha saído ainda mesmo. E ela já jogou a bola no campo. Ela foi rapidinha, acabou que 2 bolas apareceram no campo ali para o Júlio César. A atenção dela está sendo chamada nesse instante, está aí a Gandula, que não é a Fernanda Acho que Maia. não foi maldade não, viu, Luiz?
Pelo que deu para perceber, o Renato está até mais próximo dela aqui, mas acho que não foi maldade, não. Você... Foi ansiedade. Foi no impulso. Você que tem em casa, que se lembrou, né, de aquela devolução da Gandula Fernanda Maia para o Botafogo no jogo do Engenhão, que saiu inclusive gol, né? Não é a Fernanda Maia, é outra Gandula. Como o Botafogo é mandante, eu não sei se as Gandulas são do Botafogo ou se é uma mescla aí. Né? Porque o Botafogo é o mandante. São do Botafogo e por sinal, a Fernanda está aqui também. Faz parte do time de Gandulas do Botafogo. Vai subindo lá o Leonardo Moura. Lateral para o Botafogo do lado esquerdo, 16 minutos de bola rolando. Bola tocada na esquerda com o Júlio César. Veja o levantamento para o Yuri. Yuri dominou, arrumou. Rafael Max pedindo para Rafael Max, tentou a bicicleta. O juiz está parando o jogo e marcando o jogo perigoso na tentativa do Rafael Max. Olha, dois jogadores do Flamengo, na verdade, eles se chocam de cabeça, o Samir e o Wallace, olha lá. E o Samir desaba, o Wallace também. Os dois do Flamengo estão aí, o Rafael Max está ali entre eles. Enquanto isso, vamos ver de novo o gol do jogo. Jogada pela esquerda, João Paulo domina, o cruzamento. Olha o Paulinho, agora quase perdida, ele consegue chegar e vem um passe na cabeça do André Santos. Esse passe de futebol de areia, viu, Luiz? Porque é difícil você acertar assim. Dessa forma como a bola estava vindo, né? Ele já tinha passado, realmente teve que fazer um movimento acrobático para jogar essa bola para dentro da área. O terceiro gol do André Santos com a camisa do Flamengo. Já vemos aí que o Wallace se levantou. Doutor Marcelo Soares, o médico do Flamengo, no atendimento. Já se levantou também o Rafael Marques. E agora temos aí um panorama do Maracanã, né? A parte rubro-negra com uma presença bem marcante de público. E do outro lado um pouco menos. A torcida do Botafogo chegando também bem em cima da hora. Melhorou bastante o público, estou achando que vamos chegar perto de 25 mil pagantes, aquém daquela expectativa de 60 mil, que mais ou menos foi aquela expectativa ao longo dos últimos dias, aí desde a classificação dos times. Diga, Eric. Uma situação curiosa agora, o Flamengo está sem zagueiro em campo, porque os dois foram atendidos, os dois estão do lado de fora, olha lá, o Wallace e o Samir. Eles não sabem o que fazer agora. Ele está mandando voltar os dois agora, mas total desconhecimento de regra do árbitro. Quando o choque entre zagueiros da mesma equipe, jogadores da mesma equipe, precisam receber atendimento dentro do campo de jogo, não precisam sair. Pode continuar no jogo. Ninguém vai estar matando tempo por bater de cabeça com o jogador da própria equipe. Mesmo que tenha na jogada um jogador do time adversário, também tudo sem querer, né? Exatamente. No caso, o choque ocorreu entre os dois jogadores e os dois precisaram receber atendimento. Não teria que sair. Seudorf domina mal, lateral que favorece o Flamengo. Vai lá Leonardo Moura para fazer a cobrança. Uma notícia do Campeonato Brasileiro, né? O Elias hoje foi julgado por ter admitido que forçou um terceiro cartão amarelo. Ele ganhou um jogo de suspensão, mas como já cumpriu esse jogo, ele vai poder atuar contra o Criciúma, está liberado. O Elias que não joga hoje porque está suspenso por 3 cartões amarelos na Copa do Brasil. Muito bem, pode jogar contra o Criciúma domingo aqui mesmo no Maracanã. Aí a chegada do Dória. Bola no peito do Seudorf, domina o holandês, o Wallace marcando. Marcelo Matos, rechaça mal, André Santos, domina, tenta a jogada mais à direita para o Carlos Eduardo. Quem chegou foi o Júlio César, no primeiro instante dominou, depois despachou. Aí André Santos para o Leonardo Moura. Aí ele faz o levantamento buscando Hernani. Dankler, Dória completa. Bola volta no André Santos, cheio de gás, passou, ficou no Rafael Marques. Rafael Marques para o Gabriel. Gabriel para Júlio César. Júlio César vira completamente o jogo lá na direita agora, buscando o Edilson. Edilson tem o Yuri coladinho na lateral do campo, Seudorf pelo meio. O Lodeiro como se fosse o centroavante, bola para o Yuri. Yuri tenta o cruzamento, passou pelo Lodeiro, chega Luiz Antônio, rasga, tira dali. E na sequência a chegada do Dankler, falta dele sobre o Hernani, é o que está marcando a arbitragem. Luiz, o Dankler está procurando antecipar sempre as jogadas, né, para evitar que o adversário domine e procure fazer também em cima dele alguma jogada. Em algumas situações, ele indo de primeira, ele vai cometer as faltas como ele já fez nessa jogada agora. Tá vendo aí o pedação de grama que saiu? Impressionante mesmo, olha lá. Tá tão bonito o gramado, né? Mas com a utilização, o Maracanã é um dos estados que mais recebem jogos do futebol brasileiro. Ela vai passando por todo mundo, ficando lá com o Jefferson. Daqui a pouco, depois do futebol, tem as emoções da última semana de Saramandaia. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo e com a Fernanda Gentil apresentando o placar da rodada. 1 a 0 Flamengo, gol do André Santos, Goiás e Vasco.
1 a 1. O jogo está acontecendo no Serra Dourada. Corinthians e Grêmio 0 a 0 no Pacaembu. Amanhã nós teremos Internacional e Atlético Paranaense jogando lá em Novo Hamburgo, pertinho de Porto Alegre. Mais uma vez aí o Jaime Almeida, efetivado até o fim do ano como técnico do Flamengo. Ele é auxiliar desde 2011 da Comissão Técnica Permanente do Flamengo. E com isso o Cantarelli, que era preparador de goleiros, agora virou assistente técnico do Jaime. Também goleiro da década de 80 do Flamengo. Acumulando as funções, Eric? Não. O treinador de goleiros, se eu não me engano, da equipe de juniores, assumiu o cargo agora entre os profissionais e o Cantarelli fica como assistente aqui no banco. Bola com o Marcelo Matos. Bola tocada mais atrás para o Gabriel. Se movimenta o Rafael Marques pelo meio, passa lá na direita o Edilson. Ele prefere jogar na esquerda para o Dória. Luiz, com essa imagem aí dá pra gente ver, né? Completamente diferente o sistema de marcação do Flamengo dos jogos anteriores, né? Com toda a equipe participando. Sidorf, ele e o Paulinho já está marcando a falta do Paulinho sobre o Sidorf. Tem uma mão nas costas ali do Sidorf, ó. E o Gaciba vai dizer pra gente. E um tranco também. Falta, Gaciba? Falta embaixo, eu acho que mais do que em cima. Houve o tranco ilegal. Concordo plenamente. A mão ali não teve força suficiente para derrubar o Sidorf, não. Aí você vê o Rafael Marques. Tem sido um dos destaques do Botafogo na temporada. O Wallace gritando com a defesa do Flamengo. Sidorf vai para fazer a cobrança. Os zagueiros vão para lá. O Dankler e o Dória. Grandalhões. Sidorf na cobrança. Bola vai passando por todo mundo e vai pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Refresque-se com mais 100 amigos na Copa. São momentos do jogo aqui do Maracanã que o Flamengo vai vencendo por 1 a 0 o gol do André Santos. Nossa câmera buscando o jogo lá do alto, a parte da esquerda ali a torcida do Flamengo, da direita é a torcida do Botafogo. Ali o João Paulo. Tentou sair jogando pelo alto, perdeu para o Lodeiro. Dankler. E o Flamengo brigando pela bola agora com o André Santos. Olha, espirra, sobra na direita. Tentou a jogada do Edilson. Ele ficou meio brigado, meio estranho ali. Bom, diferentemente do Campeonato Brasileiro, Júnior, isso é uma competição de jogos eliminatórios. Chama às vezes jogos de 180 minutos. Leonardo Moura, né, no início do jogo. Quer dizer, você precisa ter um equilíbrio, porque você vai jogar 2 partidas, Luiz. Lógico que essa daqui não tem aquela questão que vocês já falaram de gol fora de casa. Né? Mas você precisa usar muito mais o regulamento do que propriamente acontece no Campeonato Brasileiro. Você viu alguém melhor nesse momento para encarar um mata-mata, como se fala na linguagem do futebol, Júnior? Olha, Luiz, é sempre difícil você dizer quem está melhor, né? Porque é tudo uma questão de momento. O momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro é melhor. E a verdade é que durante o mata-mata você pode encontrar, inclusive, algumas motivações que façam com que você se supere. Muito bem, vou fazer o seguinte, vou querer sua participação nessa conversa que eu tive aqui com o Júnior, tá? Como nós temos uma falta para o Botafogo ali boa sobre o Yuri, a gente vai para mostrar a falta para você e já a gente volta a esse tema, hein? Com a sua participação pela internet. Foi falta nesse lance aí, Gaciba? Eu tive a sensação que o Yuri foi tocado. Valorizou demais o toque, mas foi tocado. Lodeiro preparado para a cobrança de pé esquerdo. Aí o Edilson. Domingo fez um gol de falta contra o Bahia para bater de pé direito. A falta para o Botafogo. O Dória vai para a boca do gol. Dankler também. Rafael Marques. Yuri na segunda trave. Lodeiro foi para a bola. Vem chute cruzado. Bola vai voltar no Sidorf. Ele briga, toca na esquerda. Arrumou para o Yuri. Bateu para o gol. Felipe segura firme. Então eu quero saber de você que está em casa. Você que está navegando pela grande rede. Venha participar da nossa enquete do jogo de hoje. É Copa do Brasil, jogos eliminatórios, no futebol se chama de mata-mata, né? Qual o time mais eficiente no mata-mata? Botafogo ou Flamengo? Aquele que tem melhores condições de passar por essa fase. Não estamos nem trazendo retrospecto histórico aqui, falando basicamente do momento dos times. Botafogo ou Flamengo? Participe da nossa enquete. Luiz, e só para dar uma informação a mais nessa discussão aí, né, de mata-mata e pontos corridos. Por exemplo, ano passado o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu para a segundona, né, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Ou seja, às vezes o momento de um campeonato é completamente diferente do outro e o time mesmo assim sai bem, né? Ah, não há dúvida. São situações diferentes e o estado de ânimo, questão emocional, tudo isso pesa muito, né? A participação da torcida, tudo isso conta muito. E você que está em casa pode, nesse momento, dar sua opinião
através do Globoesporte.com/futebol 2013. O Jaime pediu agora ao Léo Moura mais calma. Acho que o Flamengo está muito ansioso. Ele quer que o time tente, pelo menos, trabalhar um pouquinho mais a bola, ficar mais tempo com a bola. Luiz Antônio, devolução para o Léo. Levantamento para André Santos. De primeira para Amaral. Amaral tem o João Paulo do lado esquerdo. A jogada é com ele. Está aí o João Paulo. Encosta Yuri. Ele adianta para Carlos Eduardo. Devolução para o João Paulo. Carregou meio que de letra ali. Tentou empurrar a bola para o Paulinho. Desarmado. Está jogando o Júlio César. Sidorf. De novo para o Júlio. Júlio tem o Lodeiro passando do lado esquerdo. O levantamento é para o uruguaio. Toque foi um pouco forte demais. O Wallace vai chegando. E de pé direito despacha para a lateral. Com a entrada do Yuri, o Lodeiro passa a jogar do lado esquerdo. Você está vendo ele até batendo o lateral aí do lado esquerdo. Normalmente ele joga mais do lado direito, né? Isso como princípio da distribuição do time. Porque eles se movimentam ao longo do jogo. Quando tinha o Vitinho, por exemplo, era o Vitinho que jogava do lado esquerdo. Só como exemplo. Luiz, tem dois detalhes a respeito da equipe do Botafogo em relação aos jogos passados. Primeiro, o Flamengo marca os homens de meio campo, inclusive o Marcelo Matos. Então ele obriga, né, o Dankler e o Doria a saírem jogando todos os momentos. E não é a mesma perfeição que os jogadores de meio campo. E está faltando o Botafogo, Lodeiro e o Sidorf, que são justamente os dois homens, né, de criação, os dois homens que pensam mais no meio campo. André Santos, aí o Wallace. Chegando o Júlio César, Marcelo Matos para o Sidorf. Sidorf tentou passe longo ali buscando o Lodeiro. O Wallace intercepta, completa Samir. Ela vai cair com o Yuri, dividida. Subiu com ele o João Paulo. De cabeça botou para o Luiz Antônio. Luiz Antônio tem passando lá na esquerda o Carlos Eduardo. A jogada era com ele. Chegou bem o Edilson. Bola voltou no Luiz Antônio. Arruma para André Santos. André Santos na direita agora para Leonardo Moura. Aí o Léo Moura. Paulinho do lado direito. Hernani vai pelo centro. Leonardo Moura busca a jogada pelo meio, ficou marcado, conseguiu tocar para o Hernani, devolução para o Leonardo Moura, clareou para a esquerda, bateu, Jefferson foi e tocou na bola pela linha de fundo. É a primeira passagem do Léo Moura da linha intermediária adversária, né? Nitidamente ele está segurando para ir somente na bola. Mais uma vez para você a jogada do Hernani, a devolução e a defesa do Jefferson. Escanteio já cobrado, Luiz Antônio protege. Vai para a jogada pela direita, tentou o cruzamento, Jefferson conseguiu tocar, a bola foi desviada no meio do caminho no Lodeiro. Não sei se ela entraria no gol, mas o Jefferson, evidentemente, por vias das dúvidas, olha, mais uma vez, ela toca no corpo do Lodeiro. Talvez ela tocasse na trave, mas o Jefferson, esperto ali, jogou de novo para escanteio. E há mais um escanteio cobrado, vai subindo o Rafael Marques para tirar. Ela volta para Carlos Eduardo do lado direito, protege o Carlos Eduardo. Leva para o pé esquerdo, faz o cruzamento. De novo o Rafael Marques. Sidorf não dominou não. Aí o Amaral recomeça lá atrás com o Felipe. Tá voltando ao gol do Flamengo o Felipe. Paulo Vitor veio jogando bem por sinal. Se recuperou de um problema no tornozelo, Felipe. João Paulo. Hernani, André Santos. Protege, de pé esquerdo joga mais atrás. Samir. Wallace. Aí Luiz Antônio. Usa bem o corpo. Gabriel está na marcação. Luiz Antônio. Júlio César encosta agora. Luiz Antônio fez o cruzamento. Bola desviada direto para as mãos do Jefferson, que ficou com ela. Tentou sair jogando imediatamente com o Lodeiro. O juiz deu vantagem, não. Vai parar a falta. E inclusive vai punir com o cartão amarelo o André Santos. E aí, Gaciba? O André fez a falta, o juiz tentou dar vantagem, ele fez a segunda, né? Isso aí se chama persistir em infringir a regra do jogo. Bem aplicado o cartão. Edilson para o Lodeiro. Lodeiro tentando pelo meio para o Rafael Marques. Foi bem o Amaral. Faz o corte o Amaral. Carlos Eduardo. Aí Hernani. Dividida com o Marcelo Matos. Falta do Marcelo Matos. Globo, a gente se liga em você. Itaú, conveniência e inovação para você ganhar tempo. Luiz, aproveitar que o jogo está parado, no jogo contra o Náutico eu dei uma informação, que não sei se foi truncada, se as pessoas ouviram errado, de que havia uma discordância nos métodos, né, do antigo preparador físico do Flamengo, que veio com o Mano Menezes. Vai lá, Luiz. Olha para o Hernani, vai chegando o Dankler. Chegou limpando e jogando essa bola na direita para o Yuri. Yuri, inteligentemente, ele tentou jogar na frente para ele mesmo. O João Paulo fez a mesma leitura e chegou antes que ele. Recuando lá para o Felipe. Diga, Eric. Então, daí o próprio Eduardo, o Dudu, né, que é o... Deixa a bola sair que eu dou com mais calma. Ok. Bola tocada para o Lodeiro.
Lodeiro preparando o jogo ali pela esquerda para o Júlio César. Júlio César tem o Sidorf. Tocou no Sidorf, devolução para o Júlio. Foi correta a devolução. Adianta para o Rafael Marques, tentou para o Lodeiro. Chega Amaral acompanhando de forma correta as jogadas. Recupera o Botafogo. Dankler, Júlio César. Júlio César vira completamente o jogo lá do outro lado, mas chegou bem o Carlos Eduardo. Aí para o André Santos. Faz o giro. Hernani passou na velocidade. O André tentou virar o jogo na direita para o Paulinho. Júlio César de cabeça. Vai chegando o Sidorf. Mais atrás no Júlio César. Já passamos de 31 minutos do primeiro tempo. Show do intervalo vai trazer a Copa do Brasil. Goiás e Vasco está 1-1. Corinthians e Grêmio está 0-0. Tem Campeonato Brasileiro. Criciúma e Atlético Mineiro empataram em 1-1. Nesse jogo tem um gol de bicicleta. É isso mesmo. Daqui a pouco no nosso show do intervalo. E quem está mais bem preparado para passar no mata-mata da Copa do Brasil? Botafogo ou Flamengo? É a nossa enquete. Globoesporte.com/futebol 2013. Aí o Dankler. Edilson. De novo no Dankler. A enquete está aí, olha, para você. Globoesporte.com/futebol 2013. Qual time é mais eficiente no mata-mata? Botafogo ou Flamengo? Olha aí, Luiz, novamente, o Dória, né, faz um homem de marcação em vez dos jogadores normalmente de meio campo que fazem isso. Né, talvez seja uma estratégia usada pelo Jaime, né, para tirar os zagueiros lá de trás para depois no contra-ataque aproveitar os espaços. Dória tentou para o Sidorf. Globo, a gente se liga em você. Skol Provissa é retornável. Essa é para profissional. Chutando o Felipe lá pro ataque. Vai lá o Hernani com o Dória. Subiu o Dória parando de cabeça. O Lodeiro. Leonardo Moura. Mais atrás do Wallace. Hernani deu uma casquinha pro Paulinho. Ele, o Dória e o Jefferson que saiu lá para ficar com ele. Olha, do ponto de vista do retrospecto desta Copa do Brasil, para você que está participando da nossa enquete aí e para você que está curtindo a transmissão, Flamengo e Botafogo não conseguiram eliminar aquelas duas primeiras fases. Você, se ganhar por 2-0 de diferença de visitante, você elimina o segundo jogo. Eles não conseguiram não, né? O Flamengo, por exemplo, ganhou de 1-0 do Remo no jogo de ida e depois 3-0 na Volta Redonda. O Botafogo empatou com o Sobradinho 0-0, só como exemplo, né? Na campanha geral, ambos fizeram 8 partidas. Botafogo 4 vitórias e 3 empates, perdeu uma. O Flamengo tem 7 vitórias e uma derrota, aquela para o Cruzeiro na última fase de oitavas de final. André Santos. Jogada pela esquerda, João Paulo. Vai passando o Carlos Eduardo. Ele arranca, João Paulo. Hernani ficou mais atrás pedindo. Bola levantada para o Luiz Antônio. Isso é claramente que ele erra a cabeçada. Ele teve toda a liberdade. Olha, desde o começo, o Dória olhou umas 2 vezes para ele. E ele ficou livre. Ele até se desmarcou bem, né, Luiz? Fingiu que foi para a linha de fundo, né, e voltou para o meio da área, né? Só que esse fundamento não é o forte dele. Jogando na função do Elias. Hoje o Luiz Antônio ali é suspenso na Copa do Brasil. Luiz Antônio, que foi lançado no time profissional pelo Vanderlei Luxemburgo, indicação do Jaime, que na época trabalhava com o Vanderlei Luxemburgo e o via nas categorias de base do Flamengo. Então um dia o William se machucou e aí o Jaime falou, bota o Luiz Antônio. Então é um jogador da confiança mesmo do Jaime, já de 3 anos atrás. Aí o Dória tentou fazer a inversão lá pro Edilson. Isso é uma característica marcante do Dória, essas inversões. Ele bate com muita facilidade na bola. Lodeiro não domina legal não. Amaral recupera para o Flamengo. Saiu jogando com o André Santos. Aí o Wallace. O Wallace tem o Felipe ou do lado esquerdo o João Paulo. O João Paulo teve que despachar, essa bola despachou errado. Edilson pressiona o André Santos. Ganhou e ficou no chão. O juiz apitou a falta. Globo, a gente se liga em você. Neutrogena, recomendada por dermatologistas. Luiz Antônio, levantamento lá para o Paulinho. Paulinho domina do lado esquerdo. Recebe, entregou para o Carlos Eduardo, bateu para o gol. Jefferson segura firme. E já sai jogando com o Gabriel. Luiz Antônio pressionando ali o Gabriel. Dankler, recomeçando lá com o Jefferson. Era o que você falava sobre a questão do antigo preparador físico do Flamengo. Isso, aqui eu dei uma informação de que houve uma discordância nos métodos dele, mas que isso não causou a saída do Mano Menezes, entendeu? E aí ficou, parece que alguns integrantes da atual comissão técnica do Flamengo acharam que isso teria causado, que eu teria falado, dado uma informação que poderia ter causado uma crise, uma má impressão. Não foi isso, apenas uma discordância dos métodos. O próprio Eduardo me ligou, disse que nunca houve isso, que ele sempre se deu muito bem com todos os integrantes da comissão técnica
mas eu mantenho a minha informação, que foi apurada com mais de uma fonte, de que havia sim uma diferença nesse método e que aí causou um certo desconforto, mas nada a ponto do Mano pedir demissão, tá, Luiz? Esclarecido agora. Perfeito, eu havia entendido desta forma mesmo, a informação que você trouxe no domingo. E olha a bolinha aí, trabalhando, hein? É Copa Sul-Americana. Vargas amplia para o Libertad. Libertad é sempre forte, jogando no Paraguai, tem experiência de Libertadores. Jogada do Sidorf ali, cortou o Wallace. O Sport vai sentindo essa força do Libertad, que na verdade na última década é o grande time paraguaio, embora o Olímpia tenha feito a final da Libertadores esse ano com o Galo, né? E perdendo para o Atlético Mineiro naquele Mineirão enlouquecido. Leonardo Moura no meio para Paulinho. Paulinho adiantando para André Santos. Calcanhar mais atrás para Luiz Antônio. Perdeu. Recuperação do Yuri. Yuri dominou, tocou na esquerda para Rafael Marques. Adiantou demais. Chega Amaral, rasgando e jogando lá na ponta direita. Jogando o Flamengo no ataque, o Hernani acabou perdendo. Recuperação do Júlio César. Gabriel devolve no Júlio. Vira completamente o jogo buscando o Lodeiro. Lodeiro domina bem no peito, mais atrás no Sidorf. À direita Edilson. Edilson para Marcelo Matos. 36 para 37, Marcelo Matos de longe. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. E no próximo domingo, no Esporte Espetacular, uma entrevista exclusiva com o meio-campo do São Paulo, Paulo Henrique Ganso. Ele vai falar de toda a trajetória e agora, da boa fase, novamente sob o comando do Muricy Ramalho. Domingo no Esporte Espetacular. Lá pela direita vai chegando o Edilson na cobrança do lateral. Tocando para Marcelo Matos. Aí o Marcelo traz para o pé esquerdo, tentou o levantamento direto para as mãos do Felipe. Foi lá no segundo andar tranquilo para fazer a defesa. Recupera o Lodeiro. Yuri. Dominou mal. André Santos. Leonardo Moura. Aparou, enganou o Gabriel. Tocou na direita para Luiz Antônio. Luiz Antônio para o Léo Moura. Aí o capitão do Flamengo. De novo para o Luiz Antônio. Boa devolução para o Leonardo Moura. Se manda o Hernani pelo meio. Carlos Eduardo na esquerda. Ele tocou para o Paulinho. Paulinho tirou o Dória. Carlos Eduardo segue na esquerda. A bola para ele. Domina o Carlos Eduardo. Trouxe para o pé direito. Não dá para finalizar. Rodopiou. Levou para o esquerdo. Bateu para o gol. Jogou sobre o gol do Jefferson. Os jogadores se movimentaram. A marcação acompanha. O Carlos Eduardo arrumou uma solução e passou que passou triscando. Eu acho que essa movimentação, Luiz, é que tem possibilidade, né? O Flamengo tem alternativas no ataque, né? Essa movimentação é uma coisa importante, está acertando os passos. Aí o Luiz Antônio protege ali do lado direito. Paulinho. Lá na esquerda o Carlos Eduardo, mas o Gabriel fechou bem à frente ali do Paulinho, não permitindo o passe. Aí ele jogou na direita para Luiz Antônio. Marcado pelo Lodeiro, Luiz Antônio levou. Cruzamento para o Hernani, passou, Carlos Eduardo fechou! Impressionante! A bola do Luiz Antônio passa pelo Hernani. Olha o Carlos Eduardo agora. O Jefferson faz o milagre. Goleiro de seleção brasileira. Tadeu Schmidt, como é que faria, Luiz? Como um gato fazia aquele dentro. Olha o Carlos Eduardo de novo para o gol. Jefferson. Gostei do seu gato, hein, João? Mandou bem, hein? Que defesa. Sensacional o Jefferson. Contrapé, né? Completamente fora de posição. Fez uma defesa realmente de craque, como você chama os goleiros. Aí o Hernani marcado pelo Dória. 39 minutos. Está no chão o Hernani. A falta cometida pelo Rafael Marques. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. Aqui é Brasil. Aqui é Volkswagen. Trabalhando com o André Santos. De novo no Luiz Antônio, no Amaral. Amaral protegendo ali do lado direito. Marcelo Matos implacável na marcação.
Amaral talvez tenha tentado até o desvio na canela do Marcelo Matos ali, mas não foi feliz. A bola saiu diretamente em lateral para o Botafogo. Luiz, eu não sei se você consegue observar daí de cima, mas chegou a informação aqui no banco que o João Paulo está sentindo, mancando. Veio a informação para o Jaime aqui, mas ele não entendeu muito bem se é o João Paulo mesmo. O pessoal do banco aqui está atento ao João Paulo. Nesse momento o João Paulo está marcando lá o Yuri, até saiu agora do seu vídeo, parece normal. E agora a falta sobre o Wallace, cometida pelo Júlio César, e vai ter cartão amarelo no jogo, Gaciba. Segundo o juiz aí, porque 1, 2, 3, 4, 5 fez essa conta aí. Exatamente, ele faz por repetição. Não necessariamente do jogador, pode ser da equipe. A equipe matando jogadas de ataque que realmente está acontecendo. Acabou sobrando para o Júlio, que foi o último, né, na ponta dessas faltas. Da equipe, ele até fez o sinal, vocês estão fazendo rodízio de falta. Vai lá o Luiz Antônio para fazer a cobrança. Levantamento lá na esquerda, buscando o Hernani. Aí fez o domínio, mas a bola escapou. Yuri vai sair jogando. Rafael Marques se desmarca, recebe o Rafael Marques. Yuri passa na ponta direita. O Rafael Marques tocou, recebeu Yuri. Lá no centro está o Sidorf, na esquerda o Lodeiro. Yuri conseguiu tocar para o Marcelo Matos, devolução para o Yuri. Tentou de novo no Marcelo, espirrada, ficou no Sidorf, rolou na esquerda para o Lodeiro. Fez o drible, mas está marcado o impedimento. Está marcado o impedimento. O Paulinho chegou como um louco ali na marcação do Lodeiro para bloquear mesmo a finalização, mas o assistente marcou o impedimento no ataque do Botafogo, do Lodeiro, Gaciba. Jogada de ultrapassagem, realmente é uma jogada feita de forma muito rápida. Me pareceu que o Lodeiro estava um pouquinho na frente, lance difícil, mas eu acho que o assistente acertou. Eu acho que sim, sabe por quê, Garcia? Porque ninguém reclamou, né? Que normalmente quando você tem a impressão que o companheiro está numa posição legal, né, todo mundo reclama, e no caso ninguém reclamou. Luiz, apesar do resultado negativo, o Oswaldo está extremamente calmo, falou pouco com a equipe, só pedindo para jogar um pouco mais no campo de ataque, o time estava muito recuado, mas falou muito pouco com a equipe, está bem calado ele. Já o Jaime, apesar da boa atuação do Flamengo e da vitória, está bastante agitado aqui do lado rubro-negro. 42 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, já tem show do intervalo, tá aí o Jaime de Almeida, do outro lado o Oswaldo Oliveira, braços cruzados, acompanhando a movimentação do jogo. Botafogo sai jogando bola do Edilson. Chegou o João Paulo, fez o corte. Pressionado pelo Gabriel. O Amaral jogou lá no Felipe. Levantamento, Paulinho vai subindo. Marcelo Matos sobe mais do que ele. Toca de cabeça. Aí o Amaral. De novo para Leonardo Moura. Leonardo Moura tem o Paulinho do lado direito. Ele tenta a jogada lá no meio para Carlos Eduardo. É muita movimentação. Os três meias do Flamengo se movimentam muito. E hoje, especialmente, né, Não, João? eles estão fazendo, exatamente. Eu acredito que o Mano tenha pensado durante o período todo que ele esteve aí. Porque você vê, inclusive, as chegadas do Luiz Antônio lá na frente, né, como homem surpresa. E ele fazendo esse passe lá na esquerda. Recebeu o André, bateu pro gol, jogou sobre o gol. Desta vez quem se apresentou lá foi o André Santos. Você tá vendo ele aí, olha, ajeitou. Aí clareou, pegou no ar, pegou com efeito. Jefferson acompanhava, estava firme na jogada. Yuri, Rafael Marques, Gabriel. Levantamento lá na frente para o Yuri, muito forte. O Wallace, a proteção para a saída do Felipe, tranquilo para fazer a defesa. Daqui a pouco, depois do futebol, tem as emoções da última semana de Saramandaia. E na sequência, as notícias do Jornal da Globo. E com a Fernanda Gentil apresentando o placar da rodada. 44 minutos. Ainda não temos aqui a indicação do período de acréscimos, se é que teremos. Estamos revendo a jogada sobre o Hernani e a marcação da falta. É aquela situação que eu falei do Dunkler, né, Luiz? Talvez esteja um pouco nervoso e todas as jogadas que ele vai nesse. O Gaciba é que pode dizer se é ou não. Na verdade, na primeira ele não foi punido e acabou fazendo a ação novamente, né? Mas realmente, ele está indo diretamente no corpo do adversário. 44 minutos e meio. É a Copa do Brasil. Sai o Brasileirão, entra a Copa do Brasil, quartas de final. Hernani, ele e o Dória, proteção do Dória, Hernani, Jefferson por baixo, conseguiu dar um toquezinho e ficar com a bola. 1 minuto. Vamos a 46. Apenas 1 minuto, tá aí a placa. Eu lembro quando surgiu a primeira vez a placa. Copa de, bom, enfim, numa Copa. Ficou todo mundo surpreso, que legal, né? E depois vai incorporando, a gente se acostuma com o melhor, né? Copa da França. Copa da França, isso mesmo, Copa de 98. Valeu, Leonardo Gaciba, do time de comentaristas de arbitragem da Globo. Aí você vê o Dória. Lá na direita para o Yuri.
Subiu de cabeça, muito forte, muito distante do Rafael Marques. É só reposição para o Felipe. 45 minutos e meia, vitória parcial do Flamengo é justa, Júnior, no primeiro tempo? Jogou bem durante todo o tempo, né, Luiz? Com essa movimentação que a gente falou, principalmente a marcação. O Botafogo sentiu um pouco da falta, né, da criação do Lodeiro e do próprio Sidorf. E o Flamengo usou como novamente agora a jogada do Dória, né? Ele está deixando os dois zagueiros saírem jogando. Não tem muita perfeição, não tem muita precisão como os homens de meio campo, inclusive bloqueando as laterais. Marcelo Matos de cabeça, chegou o Samir, Leonardo Moura, aí o Amaral, no momento em que apita Wagner do Nascimento Magalhães, fim de papo no primeiro tempo no Maracanã. André Santos fez o gol do jogo, por enquanto 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. E o show do intervalo começa com o Renato Ribeiro e o Eric Faria. Que com Dória, essa marcação que a equipe do Flamengo está fazendo, a movimentação dos meios é que tem atrapalhado mais, prejudicado mais vocês, complicou um pouco? Um pouquinho que eles estão recebendo a bola no meio ali livre, né? Agora vamos conversar para acertar o segundo tempo. O teu posicionamento mesmo, você acha que avançou mais por causa dessa marcação, essa dificuldade que eles estavam tendo? Eles deixam um espaço como uma arma para a gente perder a bola e sair no contra-ataque. Eric. Luiz Antônio, o Júnior lá na cabine observou você caindo muito, avançando muito pelo lado direito, tendo muita liberdade. Isso foi algo trabalhado, conversado na pré-eleição? Sim, a gente já vem trabalhando. O Elias trabalha por esse lado e eu jogo, como eu jogo um pouco na posição dele, eu aproveitei os espaços que tem. O professor pediu para avançar, mas cuidando da marcação. E estou tendo um bom espaço, eles estão dando um pouco de espaço. É aproveitar mais vezes esse espaço que eles estão dando. Vai treinar mais a cabeçada durante a semana? Vou sim, que essa cabeçada não pode errar, não. Valeu, Luiz. Obrigado. Luiz Roberto. A gente está revendo a cabeçada do Luiz Antônio ali, como o Júnior destacou. Mais ou menos o que faz o Paulinho na seleção brasileira, né? Aquele segundo volante que sai mais para o jogo, que se apresenta. Estamos aqui no nosso show do intervalo, um tempinho na Copa do Brasil, para a gente falar de Campeonato Brasileiro. O jogo Criciúma e Atlético Mineiro é um jogo antecipado da 25ª rodada, né? A gente vai para a 24ª no fim de semana. O jogo aconteceu em Criciúma, teve até gol de bicicleta. Quem conta pra gente? A voz marcante do Léo Batista. Pois não, Luiz, então Criciúma e Atlético no Heriberto Rios. Júlio César cruzou da esquerda, Luan fez 1-0 pro Galo. 2 minutos depois, Marlon mandou a bola na área e Lins de bicicleta fez o gol de empate. Terminou Criciúma e Atlético Mineiro 1-1. Luiz Roberto. Muito bem, Léo Batista. Foi uma bicicleta, quase que um toque de canela não sai, mas foi uma bicicleta mesmo do Lins. Eu lembro que Santos e Náutico, esse foi um jogo adiado por causa do jogo do Santos lá em Barcelona, está rolando na Vila Belmiro. Esse jogo foi 0-0, portanto empate na Vila Belmiro entre Santos e Náutico. Santos querendo encostar lá no G4. O jogo está rolando na Vila Belmiro, começou às 9 horas da noite. Portanto, tem bola rolando ainda no estádio do Santos. Daqui a pouquinho nós vamos voltar à Copa do Brasil. Além do Maracanã e do Pacaembu, tem bola rolando, por exemplo, no Serra Dourada. Lá, o jogo está empatado, mas o Vasco saiu na frente com esse gol aí do Edmilson. Globo, a gente se liga em você.